Então eu vou fazer isso agora, tá? Porque assim que a gente começar a botar a mão na massa aí nos carros, nos trabalhos, eu acho que eu não vou ter mais tempo para fazer isso aqui, tá? Olha só o trampo que eu fiz aqui. Quando esse vídeo sair aqui já vai estar publicado, né? Já fiz um vídeo curto da fabricação dessa pecinha aí. E eu vou fechar com essa chapa de alumínio aí que eu comprei para fazer justamente esses testes aí com a bead roller, né? Com a nossa frisadeira. Tá lá, pra a gente fazer umas criações aqui, uns desenhos, alguma coisa assim, pra fazer um fechamento desses carrinhos aqui, tá? Aí na parte da frente ali, vou colocar uma portinha. Aqui eu já tenho uma peça que já tá pronta, né? Um dos lados, né? Que ela vai ficar desse lado aqui, ó. Vai ser rebitado ali, né? Que desenho que é esse aqui? Ah, não é nada especial. A gente faz esse tipo de coisa aqui justamente para estar preparado para a hora que precisar fazer alguma coisa parecida. Aí a gente já tem a manha aí, já sabe o que funciona e o que não funciona, tá? Então agora eu vou cortar as chapas que faltam aqui. E aí a gente vai fazer a marcação. Eu vou fazer o rebaixo principal aqui, né, para ele fazer esses encaixes. E depois, sobrando tempo, a gente vê se faz mais algum desenho, faz mais alguma coisa para enfeitar isso aí. Beleza? Mas olha, isso aqui ficou bacana, né? Comenta aqui embaixo o que você achou. Bora lá. Então, gurizada, vocês viram que eu cortei só 3 chapas, né? E essas das laterais aqui vão ser 4, né? Eu já tinha feito essa aqui, só que eu fiz o ressalto aqui para ele ficar para fora, né? Eu quero que ele fique para dentro, essa parte aqui. Eu também ele fiz com os cantos arredondados. Eu vou querer fazer nas outras com o canto reto. E aí eu não sei se vai ter chapa suficiente para fazer todas. Então eu vou fazer essas 3 desse jeito aqui, com o canto reto, tá? Essa parte aqui do meio vai ser um pouco maior, né? E se sobrar chapa, eu substituo essa aqui também, eu faço igual as outras. Senão eu ocupo essa aqui também, pra gente não perder o material, né? Chapa de alumínio é caro, né? Essa chapa aqui é de 1,2 milímetros. Então, né? Tudo bem que eu estou usando para fazer teste, né? É uma coisa que eu sempre recomendo até para os alunos, para a galera aí que tem dúvida no geral, assim, sabe? Tem alguma dificuldade, está começando na área. A melhor coisa que você pode fazer de investimento, além de um curso, né? É você comprar uma chapa aí de aço carbono, né? Que é o que você vai usar no dia a dia aí nas restaurações. Comprar uma chapa 20, por exemplo, e usar essa chapa toda aí para você fazer testes, sabe? Porque aí a hora que você for precisar usar ela numa situação real, usar alguma técnica, né? Usar ferramental aí, não vai ser a primeira vez que você vai usar. E se deu errado em alguma coisa que você já comprou para testar. Então tá tudo bem, né? Mas vamos lá. Eu vou colocar a chapa aqui, ela virada para baixo. Vou dividir o tamanho dela aqui, vou marcar ela por dentro. E aí baseado nessa aqui, eu vou passar para as outras lá também. Não vou medir todas iguais aqui. Vou dividir o espaço aqui, né? Vou marcar as partes de dentro. E depois eu copio nas outras. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma marcação, uns 5 milímetros para dentro de cada uma aqui, para ter uma margenzinha, né? Vou marcar os outros também baseado nesse aqui, tá? Então essa parte aqui de dentro vai ficar para baixo, que vai ser a parte que vai vir aqui, e aí essas partes aqui vão ficar para dentro do carrinho. Vou marcar os outros, depois a gente já vai lá para a máquina e já faz os vincos aqui, beleza?
Se você já trabalha com isso aí, está precisando aprender as técnicas necessárias para trabalhar com roda inglesa, frisadeira, esticador, encolhedor, dobradeira, essas coisas todas aí que são essenciais para trabalhar com metal shaping, funilaria e restauração, eu posso te ajudar no meu curso online Metal Shaping para Profissionais. Vale a pena dar uma conferida, tem link aqui na descrição e no comentário fixado. Gurizada, tá aí, ó. Comentem aí o que vocês acharam do resultado, né? Agora tem que colocar um cadeadinho aqui na frente, né? Não era para ser um negócio de exposição, né? Só para fechar mesmo, ser algo prático, para ter o carrinho fechado, né? Já que o custo-benefício dele é muito bom e eu queria testar, fazer essas chapas aqui, usar essas chapas de alumínio, na verdade, aqui, né? Fazer esse lance aqui. O bom da chapa de alumínio é que não precisa pintar, né? Não vai sofrer oxidação, né? Do jeito que ela tá aí, ela vai ficar, né? Só que eu não vou ter chapa suficiente para fazer o outro agora aqui, né? E eu vou precisar encomendar mais chapa também, mais chapa 18, chapa 20. E eu também vou precisar fazer uma base para o esticador encolhedor, né? Shrinker Stretcher. Eu vou fazer uma base maior para ele aqui. E vou colocar uns rodízios giratórios aqui também, né? Vou colocar na roda inglesa também, ali no tripé da roda inglesa. E aqui na frisadeira a mesma coisa, tá? Se liga só, esse vídeo aqui é só um recorte, uma parte de um episódio maior aqui do nosso canal. Se você gostou, então não dá mole, tem o link na descrição e no comentário fixado do episódio completo. Até o próximo!